O ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III do Reino Unido, foi preso hoje. Carros não identificados, que seriam da polícia britânica, estiveram pela manhã na residência na Inglaterra, onde Andrew vive. A polícia divulgou uma nota em que confirma uma prisão por má conduta em cargo público, mas não dá o nome do preso. O canal estatal BBC confirma que o detido é Andrew. O irmão do rei Charles III e filho da rainha Elizabeth II teve os títulos de nobreza retirados pelo rei por se envolver no escândalo do bilionário Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual, que morreu na prisão. Andrew, que completa 66 anos hoje, sempre negou as acusações. E quem chega aqui no Hora News para falar com a gente sobre a prisão do ex-príncipe Andrew é o doutor em comunicação Renato de Almeida Vieira e Silva. Renato, bom dia para você. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece por ter aceitado falar com a gente nesta manhã. Renato, eu começo pedindo a sua análise sobre o impacto dessa prisão na realeza britânica no momento em que é questionada, inclusive, a validade da realeza. Bom, nós temos uma situação que é inédita na história recente da monarquia britânica. Um membro tão destacado e influente dentro da estrutura da monarquia é preso por uma acusação muito grave. Nós estamos falando de conduta imprópria no desempenho de uma função pública, inclusive com possíveis sinais de corrupção e até mesmo de venda, vamos dizer, talvez de segredos de Estado. Isso tudo ainda por comprovar, mas é o que se especula. E com o cumprimento do rito, vamos dizer assim, da prisão, como qualquer cidadão comum. A nota que veio, inclusive, do próprio Palácio de Buckingham, coloca Andrew, né, não como irmão do rei, e sim como Andrew Mountbatten Windsor, que é o nome da família. E destacando que o processo legal deve ter continuidade. Então, isso destaca que a realeza está pronta para receber o que vier a ser, vamos dizer assim, os procedimentos, o que for colocado, mas se preparando também para uma possível crise dentro da opinião pública. Vale destacar que no mês de janeiro deste ano, o próprio príncipe William contratou uma especialista em gestão de crise, uma das maiores do mundo, e ela deve atuar juntamente com o secretário de comunicação do Palácio de Buckingham, ou seja, que está muito próximo de Charles. Já se havia no ar uma previsão de que algo dessa natureza aconteceria, e a realeza, e particularmente a monarquia, ela é muito sujeita à opinião pública. E, evidentemente, grupos antimonarquistas aproveitam desse momento para poder ressaltar que a sua proposta, vamos dizer, é contrária à permanência da monarquia dentro do sistema de governo britânico. Renato, só enfatizando como você trouxe aqui, o rei Charles III do Reino Unido se pronunciou sobre a prisão do irmão, o ex-príncipe Andrew. Charles declarou que recebeu com profunda preocupação as notícias da prisão da suspeita de má conduta em cargo público. Afirmou ainda que o processo até agora está sendo justo e adequado, conduzido de forma apropriada pelas autoridades competentes. Charles disse ainda que a família real tem dado apoio e cooperação total e incondicional à investigação. O rei deixou claro que a lei deve seguir o seu curso, que vai de encontro exatamente com o que você falava, né, Renato? Exatamente, eu li o pronunciamento tão logo saiu dentro do portal oficial, né, da realeza britânica, e realmente é uma postura, vamos dizer, muito avançada, porque a situação se tornou muito grave. Na verdade, já vinha desde os anos 99, alguns indicativos dessa natureza, mas sempre negados pelo próprio Andrew, desse relacionamento tóxico em relação a Epstein. E não só ele, como também várias personalidades no mundo inteiro, inclusive do próprio governo britânico atual. Então, e ele também desempenhou durante cerca de 10 anos uma função muito destacada, que era de emissário, vamos dizer, especial do governo britânico para a promoção comercial. E há realmente no ar
uma suspeita de que ele tenha, vamos dizer, por conta dessa função, vamos dizer, exacerbado, né, no seu desempenho, e talvez até tenha facilitado ou colocado algumas informações estratégicas que sejam do governo britânico ou da própria Casa Real. Lembrando que o sistema de governo monárquico faz com que o rei seja o chefe de Estado, portanto, ele desempenha um papel importante, apesar de muitas das vezes ser encarado apenas como cerimonial, mas não é. Ele também participa, principalmente em reuniões com o primeiro-ministro, que é quem conduz, na verdade, toda a parte administrativa do Reino Unido, né, junto com seus ministros, e eles têm reuniões semanais. Então, muitas das informações são trocadas nesses encontros. Então, você colocar alguma coisa ligada a essa estrutura de governo ou algo que tenha a ver com as relações econômicas ou financeiras do Reino Unido com o mundo, isso tornado público ou sendo possivelmente passado para terceiro, constitui realmente algo extremamente grave. Eu diria que talvez mais grave do que qualquer situação anteriormente enfrentada pelo próprio Andrew. Agora, esse caso mostra também uma sinalização de mudança de postura da comunidade internacional quando o assunto são crimes sexuais, na sua análise, Renato? Sim. Isso está chegando à tona porque era muito acobertado, até por relações de poder, independente se houve ou não troca financeira nesses relacionamentos, mas nós estamos falando de um sistema que funcionava para aliciar menores, não é? Para a função de prostituição, e há realmente até mesmo uma engrenagem que também, talvez de captura de imagens, em relação a essas pessoas envolvidas, que poderiam depois resultar vamos dizer, talvez numa coação, algum tipo de vantagem, e isso moveu meio mundo, do mundo político, financeiro, empresarial, ou seja, é um escândalo de proporções enormes, entre o meio, vamos dizer assim, dentro do conjunto do poder econômico, financeiro e político do mundo, e que pode redundar em muitas situações como a que Andrew está enfrentando, chegando próximo de figuras extremamente destacadas, inclusive na política, não só na Europa, como também nos Estados Unidos. Então, vamos ver como se dão esses desdobramentos, mas, de qualquer maneira, é um avanço. Inclusive, dentro do próprio pronunciamento da Casa Real, tanto do William quanto de Charles, há uma preocupação em relação às vítimas. Porque, muitas das vezes, as pessoas são colocadas como, vamos dizer, o político A ou o empresário B, não importa de quem seja, dentro do escândalo. Mas não, há vítimas. E essas vítimas eram menores. Inclusive, aquela que, vamos dizer, processou, vamos dizer, entrou com processo nos Estados Unidos contra Andrew, ela se suicidou. Então, e deixou uma ONG, inclusive, justamente para apoiar as causas dessas mulheres que são praticamente escravizadas, muitas delas menores, não é, pelo mundo, para satisfazer caprichos de toda ordem. Olha, Renato, realmente um ponto muito importante esse que você levantou, que é essa preocupação com as vítimas, né? O que será feito a partir de agora para, enfim, não digo reparar, mas para dar suporte, apoio e justamente ações no sentido de que casos como esse não aconteçam mais. É uma preocupação, eu acho que deve ser realmente de todo o globo. Agora, vinha sendo feito um trabalho da imagem, né, de desvincular a imagem do príncipe Andrew tirando títulos e funções públicas, retirando esses títulos e funções públicas. Isso é suficiente para proteger a marca da coroa ou a associação simbólica ainda é muito forte? Não foi suficiente. Não foi suficiente. Nós vimos assim uma trajetória bastante longa. A princípio, a própria rainha ainda estava viva, a rainha Elizabeth II, porque ele foi processado em 2021 e houve um acordo, não é, com a denunciante e saíram, vamos dizer, Elizabeth II pagou do próprio bolso esse acordo. Ou seja, não prosseguiu a ação, mas não quer dizer que Andrew estivesse livre.
Então, na verdade, outras coisas foram vindo à tona, porque fotos, vídeos, entre outros detalhes, foram tomando a opinião pública. E se existe algo dentro do Reino Unido que é extremamente valorizado, é aquilo que as pessoas, o papel que as pessoas representam dentro da sociedade, aquilo que elas dizem e aquilo que de fato ocorre. Então, por mais que você tente encobrir ou fazer com que negue, os fatos, eles são supervenientes, ou seja, eles ultrapassam toda e qualquer tentativa de abafamento. Logo, aquilo que veio à tona é aquilo que está na opinião pública. E, portanto, medidas dessa natureza têm que ser tomadas, inclusive com resultados legais. Agora, eu diria que, como eu comentei há pouco, de uma situação muito mais grave. Nós estamos falando de um possível crime, porque, afinal de contas, não existe uma denúncia ainda formal e jurídica, mas indícios que possam levar a uma situação de uso impróprio da sua posição para obter vantagem pessoal e contrário aos interesses britânicos. Isso é de uma gravidade impressionante. Então, o fato de ter assumido isso publicamente, eu diria que pode reforçar o papel da família real diante de situações dessa natureza. Ou seja, a lei vale para todos, inclusive para os membros da realeza. Agora, isso impacta de uma forma muito prática e direta, né, nos debates sobre transparência, financiamento público e até o papel contemporâneo da realeza britânica. Peço a sua análise nesse sentido para a gente finalizar, Renato. Isso. Uma das medidas tomadas pelo próprio Charles foi que Andrew se mudasse das dependências do complexo de Windsor, que é um negócio gigantesco, né? Então, era chamado Royal Lodge. Essa é uma propriedade de uso da família real, como o Palácio de Buckingham, porém, é patrimônio público. Então, Andrew foi retirado, mesmo a contragosto, foi retirado para viver numa propriedade da família real, que foi comprada nos anos 40, se eu não me engano, pelo pai de Elizabeth II, ou seja, avô do Andrew. Isso quer dizer que ele foi removido do uso do patrimônio público, destituído das suas funções públicas, sem honrarias, sem título, ou seja, se tornando, nesse momento, um cidadão comum. Agora, é claro que ele é muito conhecido. Logo, esse símbolo, esse é um ponto importante. Eu diria que o sinal que está sendo dado é que todas estão diante da lei, da obrigatoriedade da lei. Então, eu destaco que é uma medida corajosa, mas necessária, a fim de salvar o conjunto da monarquia, que é uma instituição de governo e que faz parte da história do Reino Unido há quase 1000 anos. Renato, muito obrigada por sua análise. E é exatamente esse trecho que a gente destaca da fala, né, do rei Charles. A lei tem que seguir o seu curso, é válida para todos. Muito obrigada, Renato. Ótimo dia para você. Eu que agradeço e sempre à disposição.